Olá, meninas, tudo bem? Aqui é Cristiane. Eu estou com a Pastoreda nesse projeto do AME desde o comecinho, desde que ainda era um sonho no coração de Deus e no nosso coração. Eu estou aqui para te dar as boas-vindas, te dizer bem-vinda à Terra da Esperança. Nessa terra onde há milagre, onde há mover de Deus, onde há companheirismo, onde uma segura a outra, onde a gente ora umas pelos filhos das outras, onde a gente aprende, né, a colocar as coisas na mão do Senhor, a entronizar o Senhor, onde a gente aprende a dar governo, né, estabelecer governo na nossa casa, na nossa família. Então eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os valores, a missão e a visão do AME, de uma forma bem simplificada, né. Eu tenho uma apresentação para mostrar para vocês, a intenção não é ser muito didática, mas simplesmente ter certeza que a gente passa todos os conceitos principais, né, de uma forma simples para vocês entenderem. E eu queria começar fazendo uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por essas mulheres que estão se posicionando, que estão se comprometendo, Senhor, que querem ouvir mais a respeito desse projeto e aprender do Senhor, Pai, como abençoar suas casas, suas famílias, como ser porta do Senhor para que a glória de Deus entre nas casas. Pai, muito obrigada pelas mães que estão vindo hoje, que estão com seus filhos saudáveis, com seus filhos bem, com tudo funcionando direitinho. Obrigada, Senhor, obrigada por essas mães que estão sofridas, que estão doídas, que estão machucadas, que estão precisando de consolo, de carinho, de apoio. Deus, obrigada pela vida delas. Eu digo bem-vindo para as mães que geraram filhos naturais, para as mães que adotaram filhos, para as mães que têm filhos pequenos, para mães que têm filhos adultos. Deus, eu quero dizer bem-vinda a todas essas mulheres que o Senhor trouxe para nós nesse dia, Senhor. O Senhor trouxe aqui para ouvir um pouco mais sobre o AME, para aprender um pouco mais do AME. Deus, obrigada por cada mãe, por cada filho, por cada família aqui representada. Todo filho precisa de uma mãe que ora, todo filho precisa de uma mãe que intercede. Em qualquer tempo na vida, em qualquer hora na vida, esses filhos precisam de nós e precisam da nossa intercessão. Pai, muito obrigada por ter nos levantado como portas nas nossas casas, Senhor, para que a glória do Senhor entre, para que o novo do Senhor seja criado não somente ao nosso redor, mas em nós. Eu abençoo cada uma das minhas irmãs agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, como eu disse, bem-vindas à Terra da Esperança. Eu vou falar um pouquinho sobre missão, valor e visão do AME. Eu quero mostrar uma apresentação para vocês. Então, só me dá um tempinho aqui que demora um pouquinho para a gente conseguir colocar na tela. Ok. Então, vamos falar um pouquinho, né? O AME é um ministério, uma organização não governamental, nós não temos nenhum fim lucrativo. Tudo que todo material produzido é material que, se houver algum custo, é só o custo mesmo das cópias, né, da reprodução. Nós não vendemos nada, tudo que nós colocamos no YouTube, nos canais, os lugares que a gente ministra, onde a pastoreda vai, né, nós não cobramos nada, né, não tem nenhum fim lucrativo. Nós também não somos vinculados a nenhuma igreja específica ou nenhuma denominação, né, a nossa intenção é ser um ministério que presta um serviço às mães, à comunidade, à sociedade. Então, não importa que denominação essa mãe pertence, todas são bem-vindas, né? É um trabalho que ele é voluntário, é um trabalho feito com amor, trabalho feito com coração, é um servir, né, da nossa parte para o corpo de Cristo. Aí estão os nossos contatos, nós temos uma página no Facebook, que é um pouquinho menos ativa do que o YouTube. No YouTube a gente tem bastante material, tem devocionais, tem as reuniões que a gente faz aqui em Atlanta, toda segunda-feira às 8 da noite, nós gravamos essas reuniões e postamos lá também. É tudo comidinha feita em casa, viu, gente? Não tem nada de especial, nada chique,
é só ali mesmo, a comidinha feita em casa, né? E eu espero que o que está lá de conteúdo no YouTube possa alimentar, possa ajudar você nessa caminhada aí de todo dia, na sua luta de todo dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre por que o ame, né? Talvez a pastora Ida já tenha comentado também. No livro de Oséias, capítulo 1, verso 10, fala que no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E se você lembrar no livro de Oséias, se você não conhece a história, eu te recomendo a voltar lá e dar uma lidinha. É um texto lindo, é um poema, né, de amor de Deus para o povo dele. E ele chega para Oséias e fala para Oséias, vai lá e pega aquela prostituta e se case com ela, né? E foi uma forma de Deus mostrar como a nação de Israel estava sendo infiel a ele. E aí ele fala, esse povo não é o meu povo. E ele chama de Lo-Ami, que significa não meu povo. Mas em Oséias também existe uma promessa que Deus faz, que aquele povo que um dia foi chamado não povo, que seria chamado filhos do Deus vivo. Então nós cremos que esse nome Ami, ele é um nome profético, né? E eu creio em nome de Jesus que aqueles pelos quais que você está intercedendo, né? Que hoje talvez não estão agindo como povo de Deus, né? Eu creio em nome de Jesus que aqueles que ainda não são o povo de Deus, que eles serão chamados filhos do Deus vivo. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família. E as letras do AME também significam Associação Mundial de Mães Intercessoras. Nós cremos nesse projeto como algo que veio para abraçar mesmo uma necessidade, né, de interceder pelos filhos e de ministrar aos filhos e às nossas casas. Então, vamos falar um pouquinho da visão do AME. Quando eu e a pastoria começamos a nos reunir, conversar, né? Então, o que é a visão? A visão é aquilo que você fecha o olho e você imagina. O que é o AME, né? Qual é a visão do AME? O que a gente quer que o AME seja? E nós queremos unir mães, nós queremos ser um movimento de mães que unidas. Existe força na unidade, existe força no uníssono, né? Força em estar junto. Quando nós estamos juntos, o Senhor derrama a bênção, né? No Salmo 133 fala isso. Então, nós queremos unir mães, construir esse movimento de mães. Restaurar famílias. Gente, não existe restauração de famílias em si, existe restauração de pessoas. E pessoas restauram famílias. Então, nós cremos em mães restauradas, mães saradas, mães curadas, mães libertas, mães ungidas, mães cheias do Espírito Santo, que vão para suas casas como portas e trazem a presença de Deus ali, que abrem a porta para que a presença de Deus possa entrar na casa delas. Essas mães saradas, elas contribuem para a restauração de famílias, né? Eu não creio que Deus restaura casamentos, ele restaura marido, ele restaura mulher, e marido e mulher restauram casamentos. Então, nós estamos falando aqui de um movimento de mães, de uma união de mães, de mulheres que vão ser curadas, saradas, transformadas por Deus, para serem instrumentos dentro da sua casa, instrumentos de restauração e de cura. Nós cremos também numa bênção geracional. Eu creio que o que nós estamos fazendo hoje aqui, eu creio que o seu posicionamento hoje aqui, o fato de você estar ouvindo essa palavra, de você estar participando desse treinamento, ele é um comprometimento que você está, é um passo que você está dando no sentido de se comprometer com Deus pelas suas gerações. E a palavra de Deus é clara, que 1000 gerações daqueles que obedecem e amam ao Senhor seriam abençoados. Então, eu não vejo que isso é só para minha filha, meu filho, e para os meus netos, é para os filhos dos meus filhos. Eu creio que esse abençoar, né, de gerações é algo que não vai terminar, é um projeto para a eternidade. Então, em nome de Jesus, eu creio que nosso objetivo, quando a gente une mães, restaura famílias, é abençoar gerações e transformar a sociedade. A gente quer tanto que a sociedade seja transformada, mas a sociedade só vai ser transformada quando o núcleo, né, quando cada célula, cada família, quando cada pessoa se posicionar. E esse posicionamento que vai trazer cura, vai trazer libertação, vai restaurar casamentos, vai restaurar famílias e então restaurar a sociedade. Então, nós cremos que começa ali, né, com a mãe abrindo a porta, sendo a porta, né, para que a glória de Deus possa entrar e transformar aquela casa e aquela família. A nossa missão, qual é o alvo do AME, né? Qual é o nosso objetivo, qual é aquilo que nos mantém acordadas de noite, né? Pensando ali
ruminando, né, e fazendo planos, né, o que faz a gente fazer conferências como essa que a gente está fazendo agora, treinamentos, o que consome, né, o nosso coração, é construir um movimento de mães que estejam comprometidas com esse projeto eterno de Deus de abençoar gerações. Mães que estão comprometidas, que estão aliançadas nesse projeto e de determinar a bênção para as gerações. Não só a geração que ela está vivendo, não só a geração dos filhos, dos netos, mas dos filhos, dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós cremos que esse é um mover de Deus que vai continuar mesmo depois que a gente não estiver mais aqui. Esse mover de abençoar está no coração de Deus, amém? E o terceiro ponto é os valores do AME. Os nossos valores são adoração, unidade e comprometimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles em separado nesse próximo slide aqui. Primeiro dos nossos pilares, né, dos nossos valores, é um tripé, né, e eu creio que esse da adoração é um dos valores que é mais significativo para mim, que mudou mais a minha vida. Quando nós estabelecemos a adoração, quando nós estabelecemos a entronização do nome de Deus acima de todas as coisas, nós estabelecemos governo dentro do nosso lar. Nós dizemos para o inimigo, nós dizemos para o mundo espiritual, quem governa na minha casa, quem governa no meu lar. No meu lar não é o problema que governa, no meu lar não é a dor que governa, no meu lar não é o luto que governa, quem governa é o Senhor Jesus. Dele é o trono. Quando eu estabeleço essa adoração, gente, ocorre um processo de transformação tão grande na nossa casa, porque quando nós dizemos quem é o Senhor, né, onde Ele está, né, quem é o dono de todas as coisas, quem governa, todas as outras coisas começam a tomar o seu lugar. Todas as outras coisas começam a ocupar o seu espaço, que muitas vezes é embaixo dos nossos pés. A gente precisa ter esse entendimento, né, criar esse ambiente favorável para o milagre acontecer. É tão importante você, porque assim, às vezes a crítica, a reclamação, a ingratidão, aquela murmuração, a falação do problema, quando você para de falar do problema, você não está ignorando o problema, ele continua lá. Mas você está declarando quem é Deus. Nós não temos muitas vezes escolha pelas situações que a gente vai passar na vida, mas nós temos autoridade em como a gente vai passar por elas, ou murmurando ou louvando. Então eu decidi muito cedo, assim, na minha casa, na minha luta, e se Deus quiser eu vou ter a oportunidade de dar o meu testemunho mais tarde para vocês, na luta toda que eu passei, o que eu tinha em mente, assim, chegou um ponto que a gente só falava do problema. Meu filho ficou preso nas drogas por 15 anos e era só o que a gente falava. Não se falava mais nada em casa. Tudo era em volta disso. Todas as decisões de viagem de férias, o que comprar, o que vender, o que fazer, tudo era relacionado a essa dor e a esse problema. Então, você acaba colocando a dor no trono, você acaba colocando o problema em evidência. E, na verdade, quando a gente... eu não estou negando o valor da dor, não estou negando o valor do problema, eu não estou dizendo que o problema não existe, que o problema de drogas não existe, eu não estou dizendo isso, exaltar, mas eu não quero exaltar a dor, eu não quero exaltar o problema, eu não quero pôr no trono, não quero que aquilo seja o motivo da minha vida, porque o que é um ídolo? O ídolo é quando você se prostra e faz daquilo assim, que ele toma a sua energia. E a dor pode fazer isso na nossa casa. Então, assim, nós não estamos negando o poder do inimigo, nós estamos exaltando o poder de Deus. É diferente. Eu não estou dizendo que o inimigo não tem poder. Se não tivesse poder, as coisas não estavam tão, né, destruídas à nossa volta. Mas o poder do nosso Deus está acima de qualquer poder dele. Então, quando a gente ora assim, Senhor, eu te entronizo acima dos principados e das potestades. Gente, isso aí Deus já é entronizado. Ele não precisou de nada de nós para ser entronizado. Ele mesmo, com a morte dele e ressurreição, ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. Ele venceu todo o principado e potestade. Ele está acima de todo o poder. Então, assim, entronizar Deus acima do principado e potestade não é o nosso trabalho. Isso já foi feito pela obra da cruz. E o diabo não tem escolha. Quando a gente ora em nome de Jesus, ele tem que sair daquela situação, ele tem que sair daquele problema, né? Ele tem que largar. Mas nós temos opinião, nós temos valores, nós temos escolha, nós temos livre-arbítrio. Então, quando a gente escolhe e diz, eu quero adorar e entronizar o Senhor acima de todas as coisas, isso é muito poderoso no mundo espiritual.
porque nós estamos escolhendo com a nossa vontade, nós estamos dizendo, Senhor, seja entronizado na minha casa, na minha família. E o trono estabelece o governo. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós entronizamos o Senhor, nós dizemos quem é o Senhor, e todas as outras coisas se põem no seu lugar. E nesse contexto de adoração, 3 coisas que a gente tem que reconhecer: a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Isso é algo que é muito forte dentro do AME, a gente fala praticamente em todas as reuniões. Deus, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Quando eu oro, não é para contar para Deus os meus problemas. Quando eu oro, é para que eu possa me conformar com a vontade dele, trazer para ele o meu coração e reconhecer que ele está acima de todas as coisas, e entregar para ele, não ficar segurando, não ficar idolatrando, não ficar ali com aquela dor que parece um bichinho de estimação. Quando eu falo assim, Senhor, aqui está. Quando eu trago minha oração, eu estou reconhecendo a onisciência de Deus, falando assim, Deus, o Senhor conhece coisas que eu não conheço, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe do coração do meu filho, do meu marido, da minha família, o Senhor conhece onde começou, o Senhor conhece todas as raízes, o Senhor conhece a oração que vai funcionar para aquela situação em particular. Gente, a gente não tem tempo mais para ficar com aquelas orações repetidas, com aquelas listinhas de oração, com alvo de oração, aquele negócio que nós precisamos de orações certeiras, nós precisamos de orações pontuais, nós precisamos de direção clara de Deus do que fazer. Muitas vezes o que está em risco é a vida dos nossos filhos, é a integridade física deles. Nós não temos tempo mais para orações que falam assim, vamos jogar na parede o que grudar, tá bom. Não, nós precisamos dessa onisciência de Deus, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo de forma tão sobrenatural, que quando a gente ora, e realmente aquilo é uma oração transformadora, porque ela atinge o alvo, porque nós estamos orando aquilo que está no coração de Deus. Quando nós profetizamos e declaramos, nós não estamos forçando a mão de Deus a fazer nada, nós estamos simplesmente declarando aquilo que ele já quer fazer na vida dos nossos. Então, essa onisciência de Deus em nós, essa manifestação da onisciência de Deus em nós é vital para uma vida de oração saudável. E nós, em 2 Pedro, fala que nós somos manifestantes da natureza divina. E qual é a natureza divina? Está aí na página. Onisciência, onipresença e onipotência. Nós não somos oniscientes, mas nós exercemos a onisciência de Deus, nós manifestamos a onisciência de Deus através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e da revelação do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Ele conhece todas as coisas, eu não conheço. E esse reconhecimento, né, dizer, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e eu não sei, gente, isso aí é poderoso, esse reconhecimento. A oração é o melhor delineador de função que já existiu na Terra, porque ela fala exatamente até onde a gente vai, onde Deus vai, né? E essa fusão, né, de céu e terra, esse encontro que é em Jesus, é que faz toda a diferença. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Nós não somos onipresentes, mas nós manifestamos a onipresença de Deus. Como? Como a gente está fazendo aqui agora. Eu acabei de orar por vocês e eu não estou aí, mas a minha oração chegou. Então, nós podemos manifestar essa onipresença de Deus através da oração. Então, eu não posso sair com meu filho para todo lugar, com a minha filha para todo lugar, com meu esposo, mas Deus está onde eles estão. Deus pode ir em lugares que nem eu posso, não, gente, porque às vezes a gente está lá dentro da mesma casa com a mesma pessoa e não sabe o que está passando no coração dela. Mas a onisciência de Deus, ela dá aquele toque, assim, fala, ora por isso, seu filho está precisando disso, ora por aquilo, né? E essa onipresença de Deus, se você está aqui, seu filho, eu estou aqui, vocês estão aí no Brasil, e a minha oração chegou até vocês. Se você está, se seu filho mora em outro estado, está longe de você, ou faz tempo que você não vê, ou se mora até dentro de casa, mas às vezes está longe, com a onipresença de Deus nós podemos chegar perto, nós precisamos estar perto. E essa onipresença de Deus, ela é atemporal. Não importa se você orou pelo seu filho quando ele estava na barriga, ou se você orou para o seu filho que tem 40 anos de idade, a sua oração está diante de Deus. Por quê? Porque Deus é onipresente, ele não é preso no tempo. Nós temos essa linha do tempo, né? Passado, presente e futuro. Para Deus, tudo está patente para ele ali. Tudo está diante dele. Tudo que já era, tudo que é já foi, tudo que já foi ainda é. Tudo está ali na presença de Deus, patente. Para ele não existe passado, presente e futuro. Tudo está ali, está fundido na presença dele, está tudo ali. E Deus vê todas as coisas. Então, assim, não existe tarde demais para Deus. Com esse entendimento de onipresença,
Não existe tarde demais. Fala assim, mas é tarde demais, meu filho não tem mais jeito, isso aqui não vai mudar mais. Para com esse pensamento. Não existe tarde demais. Deus pode voltar, né? Ele já está. Mas na nossa linguagem, do jeito que a gente entende, Deus pode voltar ali naquela linha do tempo e curar aquela raiz, né, de rejeição, de sofrimento, aquilo que causou a inclinação para as drogas, aquele vício, aquela herança de família, seja lá o que for. Deus pode ir naquele ponto e mudar toda a história do seu filho, da sua filha, da sua casa, da sua família. Deus pode mudar a sua história. Não existe tarde demais para Deus. E quando nós falamos isso, entendemos isso e manifestamos isso, o que a gente está dizendo, Senhor, eu te entronizo acima de tudo. Eu te dou o controle da minha vida. O tempo não é o controle sobre a minha vida. A minha falta de conhecimento não é o controle sobre a minha vida. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está em todos os lugares. Isso não é uma limitação mais para nós, porque o Senhor está conosco e nós manifestamos essa natureza divina. E o último ponto aqui, Deus é onipotente, não há impossíveis para Ele. Nós estamos na terra da esperança. Tudo é possível nessa terra, tudo é possível nesse ambiente onde Deus está entronizado, onde nós reconhecemos que Ele é o Senhor de todas as coisas, onde a idolatria da dor não existe mais, onde a gente põe a dor no lugar onde ela tem que ficar. A dor, ela pode ter voz, ela não pode ter um microfone, ela não pode dominar a nossa vida e a nossa história. Acima de tudo, a minha oração por muitos anos tem sido, Senhor, eu te entronizo acima de todos os problemas, acima de todas as dificuldades, acima das minhas decisões, das minhas vontades, acima do meu livre-arbítrio. Senhor, eu entronizo o Senhor acima das minhas tristezas, frustrações, decepções e acima das minhas alegrias também, acima das minhas vitórias. Por quê? Porque o que eu quero aprender é ser uma pessoa constante em Deus. Porque tem gente que fica muito feliz e muito perto de Deus quando está tudo dando bem, e muito triste, muito desesperada, afastada de Deus quando está tudo mal, ou ao contrário, né? Quando está tudo bem, a pessoa esquece de Deus, ou quando está tudo mal, tudo com problema na vida dela, ela vai, se apega em Deus, parece que assim, só pensa em Deus quando há um problema. Não, o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é entronizado e o governo é dele. Não importa se as coisas vão bem, se as coisas vão mal, isso não muda quem Deus é. E o entendimento disso é o primeiro passo para uma vida liberta, para uma vida de oração saudável, para uma vida de comunhão e de temor a Deus. Saber que Ele não é condicionado às situações, né? Isso nos ensina a não condicionar o nosso amor e o valor das pessoas àquilo que elas fazem também. Então, é muito importante entender o valor da adoração. O outro valor é o valor da unidade, e aqui falo um pouquinho daquilo que eu já mencionei há uns minutos atrás. Então, nós estamos falando aqui de um céu, né, do divino, do todo-poderoso, né, daquilo que vem de Deus, e nós estamos falando da terra, né, daquilo que é humano, daquilo que é carnal, daquilo que é temporário, né. E se você vê a junção do céu, né, com a terra, dá o roxo. O roxo é o quê? É Jesus em nós, Emmanuel, Deus conosco. Gente, tudo está fundido ali em Jesus. Tudo está centralizado na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, nós temos essa conexão do céu com a terra. Jesus nos conectou com o Pai. Essa unidade, ela é toda. Entender essa unidade é a diferença entre viver e morrer. É a diferença entre ter fé e não ter fé. É a diferença entre ser salvo e não ser salvo. Entender que em Jesus nós fomos conectados com o Pai. Que essa fusão de Deus em nós, através de Jesus, Emmanuel, Deus conosco, essa junção entre o divino e o humano, entre o eterno e o temporário, essa unidade é onde mora o milagre, é onde está a nossa força, onde está a nossa fé, né? Se você for lá no Velho Testamento, quando fala sobre a construção do templo, é tão lindo isso, gente. Por isso que a gente escolheu a cor do ano, azul, vermelho e roxo, né? Por causa disso, por causa dessa fusão. Em Jesus nós fomos fundidos, né, com o céu, nós somos ligados novamente ao Pai. E lá no Velho Testamento fala assim, você vai costurar isso aqui com fios azul, vermelho e roxo. A trindade, né, essa união
da Trindade conosco, né? Esse Jesus Emanuel, Deus conosco, já estava ali sendo descrito nos objetos do templo, né? Na construção do templo já falava dessa fusão entre céu e terra, né? Essa divindade, esse Deus Emanuel. No Salmo 133, verso 3, fala: ali o Senhor concede a bênção. Onde? Na unidade, na fusão, né? No nosso encontro com o Pai através de Jesus. É ali que a bênção é estabelecida. Existe força na unidade. E a unidade é uma coisa difícil de conseguir, gente. Se não fosse difícil, Jesus não teria orado por isso. E lá em João 17:22 fala que eles sejam um, assim como nós somos um. É muito difícil construir unidade. Se não for através de Jesus, através da fé, através da perseverança, a gente não consegue. Não é tão difícil. O AME mesmo é um ministério que não tem denominação. E mesmo assim, muitas pessoas, muitas igrejas têm medo, né? Não quer dar suporte ao ministério assim, porque fica com medo dos membros irem. Nós não somos uma igreja, nós somos a igreja, né? O corpo de Cristo, parte desse corpo de Cristo, mas nós não somos uma igreja, nós não vamos tomar membro de ninguém, e assim, nós só queremos trazer essa visão de unidade para o corpo de Cristo, né? Em qualquer igreja que você tiver, você pode levar essa visão do AME, você pode abrir os seus grupos, você pode ministrar a outras mães. O que nós queremos é que a visão do AME de unir mães, restaurar famílias, impactar a sociedade, abençoar gerações, que isso seja verdade na minha casa, na sua casa e na casa de todas nós. Amém? É importante entender esse valor da unidade. E, por último, o comprometimento. E aqui a gente vê uma porta, né? A mulher, ela é o portal de Deus. Foi através da mulher que Jesus nasceu. Maria disse sim para o plano de Deus. Da mesma forma, nós precisamos nos comprometer. Não nos comprometer com uma reunião. Não nos comprometer com uma vez por semana se encontrar para orar. Não. Se comprometer com o projeto divino de Deus de abençoar gerações. É um comprometimento muito mais profundo e que vai muito mais além de simplesmente atender uma reunião uma vez por semana. É um processo, é um comprometimento, é uma aliança que a gente está fazendo com o projeto de Deus, de transformar a sociedade, de impactar esse mundo através da oração de mães. E nós fomos levantadas como portas, né? E Deus está procurando mães que estejam dispostas a ser esses portais para o Rei da Glória entrar nas casas e nas famílias, mães que se comprometem com o projeto de eternidade que está no coração de Deus, de abençoar gerações e gerações, mães que estão comprometidas em transformar esse mundo, transformar a sociedade, mas não assim a sociedade tão além, né, tão fora do meu contexto, não, a sociedade à sua volta, a sua casa, a sua família, lembra que a gente falou? Que cada família é um pedacinho, né, desse tecido, dessa coxa de retalho que é a sociedade. Então, as pessoas precisam ser saradas para sarar famílias, e famílias saradas saram a sociedade. Esse é o propósito. E eu gostaria que você repetisse comigo agora, onde você estivesse. Senhor, entra na minha casa. Entra na minha casa, me usa como porta do Senhor, para que a glória do Senhor venha para dentro da minha casa, para que a luz de Deus venha para dentro da minha casa, que o Senhor nos levante como mulheres que guardam a presença do Senhor, que protegem a presença do Senhor dentro da nossa casa e que traz a presença do Senhor através de uma vida transformada. Então, tem um resumo aqui, e no Salmo 24:7 fala: abram-se portais, abram-se portas antigas para que entre o Rei da Glória. Através desses portais, a glória de Deus vai entrar dentro da nossa casa e da nossa família. E aqui é só um resumo para a gente recapitular o que a gente falou, né? O AME, ele tem a visão de unir mães, de restaurar famílias, abençoar gerações, impactar a sociedade através da adoração, da unidade e do comprometimento. Queridas, eu espero que essa palavra tenha que essa fala, né, que essa palavra tenha entrado no seu coração, que esse entendimento, né, do que o AME esteja na sua casa, no seu coração, que o Senhor possa ter falado com você e que você possa entrar nessa terra da esperança e se comprometer com esse projeto
eterno de Deus. Amém? Gostaria de orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego o restante dessa reunião, eu entrego a vida de cada mulher, Senhor, que veio hoje nesse lugar, Deus, para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor, e que essa visão, esse entendimento, Senhor, desse chamado, venha, Deus, de forma muito forte no coração de cada uma, Senhor. Fala com elas, Deus, ministra o coração delas. Mostre, Senhor, áreas que precisam ser transformadas, Senhor. Áreas que elas precisam, Senhor, se comprometer. Deus, mostra, Senhor, o que o Senhor quer de cada uma delas nesse dia. Eu abençoo cada uma dessas mulheres, declaro o novo do Senhor, declaro que haja luz na casa delas, na família, no coração, na mente, no propósito, Senhor, nas intenções, nas decisões. E que o seu nome seja adorado, honrado, acima de todas as coisas. Acima de toda dor, de toda alegria, de toda tristeza, de toda conquista, de todo desafio, de toda luta, de toda guerra, de toda vitória. Que o seu nome seja engrandecido, entronizado, hoje e para sempre, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, adorando o nome do Senhor. Eu abençoo as minhas irmãs agora, no nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração.